Bom demais, galera! Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre Tolstói, mais especificamente sobre o livro Uma Confissão. Esse é o terceiro vídeo que eu estou fazendo sobre o tema, mas você pode entender cada vídeo independentemente, ok? No vídeo de hoje eu vou falar novamente sobre o período de crise dele, mas eu vou falar sobre os 4 caminhos que Tolstói acreditava que alguém poderia adotar para enfrentar o absurdo da vida. Lembre-se que ele pensava que a vida era completamente absurda e que não havia razão para fazer qualquer coisa que seja. Alguém que vê a vida dessa forma, obviamente vê ela como algo que deve ser enfrentado. E hoje a gente vai ver quais eram os caminhos que ele pensava que alguém poderia adotar para fazer isso. Se você quer saber mais sobre esse tema, vem comigo e assista esse vídeo. Meu nome é Sérgio Salles, sou doutor em filosofia pela UFRJ e vim aqui para conversar com vocês sobre filosofia. Nos vídeos anteriores a gente viu como Tolstói entendeu o problema do sentido da vida e por que ele achou que esse problema era tão importante. Resumindo aqui, Tolstói achou que a pergunta "será que a vida tem sentido?" deveria ser interpretada da seguinte forma: será que a vida tem um propósito que não seja aniquilado pelo tempo ou pela morte? E ele achava que esse problema era importante porque, se não houver uma resposta positiva, isso é, se a vida não tiver um propósito infinito, um propósito cuja realização não seja aniquilada pelo tempo, então não há qualquer razão para fazer o que quer que seja. Não há razão para você acordar e trabalhar, não há razão para cuidar da família, não há razão para eu estar aqui agora apresentando, para você estar aí agora assistindo, não há razão para qualquer que seja suas ações. Claro, alguém que acredita nisso e alguém que começa a falhar a encontrar uma resposta positiva, Epicuro, estou confundindo com Epicuro aqui porque eu vou falar de Epicuro daqui a pouco. Tolstói procurou muito ativamente por uma resposta a essa pergunta e não encontrou. E ele começou a ficar extremamente preocupado e começou a considerar muito seriamente a ideia de que talvez a vida não tivesse um propósito infinito, um propósito que dure eternamente pelo tempo. E isso começou, claro, a deixar ele bem depressivo, bem triste, porque ele então começou a achar que nada fazia sentido, que nenhuma ação dele fazia sentido. Isso levanta o problema prático, que Tolstói teve de enfrentar esse problema, de como lidar com essa crise. O que alguém que está nesse momento de crise pode fazer? Tolstói apresentou 4 caminhos possíveis. Ele escolheu um desses 4, mas a gente vai ver cada um deles. O primeiro caminho é esse que você está vendo aí, o caminho da ignorância. Não compreender o absurdo da vida. É claro que esse é um caminho possível. Se você não compreende o absurdo da vida, se você não percebe que a vida é absurda, você nem tem problema prático de como lidar com o absurdo da vida. Esse é um problema que só vai surgir, só vai ser um problema real para as pessoas que são capazes de ter consciência do absurdo da vida, que conseguem ver que não há o propósito, que não há objetivo para fazer qualquer coisa e etc. Só que, apesar de esse ser um caminho possível, ele não é o caminho que Tolstói adotou. E existe uma razão óbvia para isso. Tolstói já estava consciente de que a vida era absurda. Não tinha como ele voltar arbitrariamente para o estado de ignorância dele. Você não pode fazer isso. Vou deixar de saber isso aqui. Não pode, infelizmente. Então Tolstói não podia voltar para o estado de ignorância dele. Ele tinha saído da caverna. Ele não podia mais. Ele tinha de procurar outros caminhos. E um segundo caminho é esse que você vai ver na sua tela aí. Epicurismo. Aproveitar a vida como ela é, sem pensar no futuro. O epicurista ignora a inevitabilidade da morte e a decorrente ausência de sentido e se entrega aos prazeres que pode obter. Bem, esse aí também é um caminho possível, né? O que você pode fazer quando você está consciente de que a vida é um absurdo? Você pode virar e pensar assim, vou ignorar esse problema e vou começar a perseguir os prazeres pequenos que eu consigo obter na vida. Vou fumar meu cigarrinho, vou tomar minha cervejinha, vou jogar um futebolzinho, sei lá, cara, eu comer uma pizza. Você pode ir buscando preencher a sua vida com esses prazeres pequenos e tentando não pensar no absurdo da vida. Esse é um caminho possível. Claro, Tolstói não adotou ele também. E por que não? Porque para ele não era possível ignorar, nesse sentido aí de ignorar o problema. Ele não conseguia deixar de perceber que a vida não tem sentido, que a vida é absurda. Isso era algo que ele não conseguia simplesmente deixar de lado.
A despeito de Tolstói não ter adotado esse caminho, eu quero falar um pouco mais sobre ele. Na verdade, agora eu quero fazer uma crítica a Tolstói. Uma crítica necessária. Puxão de orelha aí no Tolstói. O Tolstói interpretou Epicuro de forma totalmente errada. Né? Totalmente errada. Eu só quero deixar claro de que, apesar de que esse é realmente um caminho, e eu até acho que Tolstói está correto em rejeitá-lo, ele não é o caminho de Epicuro. Ele, de modo algum, tem a ver com o epicurismo. Para começo de conversa, o Epicuro não, repito, o Epicuro não defendeu que você deve simplesmente se entregar aos seus prazeres, sem pensar no futuro. Vou ler um trechinho para vocês aqui que deixa claro que ele não defendeu isso. Ah, o trechinho tá aqui, ó, nesse livrinho aqui, ó, Carta sobre... Livrinho, né? Olha o tamanho do negocinho. Transformaram uma carta de Epicuro num livrinho. Aí chama Carta sobre a Felicidade, ou Carta a Meneceu. Vale muito a pena comprar, deve ser baratinho, porque é tão pequenininho, né? Deixa eu ver se eu ainda tem preço. Não, gente, eu aconselho muito porque, assim, Epicuro é um filósofo que vale a pena você se formar sobre. Porque ele é muito injustiçado por ideias como essa, o Tolstói. Essas ideias que Epicuro defendeu, prazer desmedido, etc., viraram um senso comum. Isso é um total absurdo. Vamos ver esse trecho aí. Embora o prazer seja nosso bem primeiro e inato, nem por isso escolhemos qualquer prazer. Há ocasiões em que evitamos muitos prazeres, quando deles nos advêm efeitos os mais das vezes desagradáveis, ao passo que consideramos muitos sofrimentos preferíveis aos prazeres, se um prazer maior advier depois de suportarmos essas dores por muito tempo. Nesse trecho, Epicuro está nitidamente defendendo que não, a gente não deve simplesmente se entregar aos prazeres. Ele está dizendo que, olha, às vezes vale a pena sacrificar um prazer e até mesmo aceitar uma dor, quando isso vai gerar um prazer maior no futuro. E isso é muito importante, porque, por exemplo, é o que ocorre comigo com relação ao cigarro, por exemplo. Eu sou um ex-viciado, não existe ex-viciado, né? Sou um viciado em cigarro, que luta contra o cigarro. Então eu estou sem fumar agora. E é claro que eu teria muito prazer se eu pegasse um cigarrinho e fumasse agora, não é? Eu teria muito prazer. E por que eu não faço? Por que eu prefiro a dor de ficar sem o cigarro do que pegar um cigarro agora e fumar? Porque eu prefiro ter a dor agora de ficar sem fumar e evitar uma dor muito maior no futuro, que é a dor de uma possível doença que vai vir com o cigarro e etc. Eu não quero ter de enfrentar as possíveis doenças que vão vir com o cigarro, etc. Então eu prefiro me sacrificar agora, aceitar uma dor agora para poder ter mais prazeres no futuro, menos dor no futuro e etc. Isso é raciocínio prudencial. Epicuro aceitou isso perfeitamente. Então a ideia não é se entregue desmedidamente aos prazeres. A ideia também não é que devemos ignorar a inevitabilidade da morte ou qualquer coisa desse tipo. Muito, mas muito pelo contrário. Tá aqui de novo. Pega esse livrinho aí, dá uma lidinha, vocês vão perceber rapidamente que a morte é um dos temas centrais na carta de Epicuro a Meneceu. Um dos temas centrais. Epicuro discute abertamente o problema da morte. E não apenas rejeita essa ideia de que devemos ignorar que a morte é inevitável, como defende explicitamente que a gente deve se manter consciente de que a morte é mesmo inevitável. A diferença é que ele discorda, né, de Tolstói. O Epicuro aceita que a morte não é um problema. Ele defende explicitamente que a morte não é um problema, enquanto Tolstói acha que a morte é um problema gigantesco, né? Mas vamos ver um trechinho que ilustra o que eu estou dizendo aqui. Acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo o bem e todo o mal residem nas sensações. E a morte é justamente a privação das sensações. A consciência clara de que a morte não significa nada para nós proporciona a fruição da vida efêmera, sem querer acrescentar-lhe tempo infinito e eliminando o desejo de imortalidade. Primeiro, Epicuro diz explicitamente aí que você deve se manter consciente de que a morte é inevitável. E por que isso? Porque se manter consciente de que a morte é inevitável evita você de ter desejos vãos que vão depois te decepcionar, como por exemplo o desejo pelo acréscimo de tempo infinito, né? Estou pulando aqui, e o desejo de imortalidade.
Quem deseja a imortalidade vai acabar podendo estar no estado de Tolstói, depois se decepcionando por não tê-lo. Então ele falou, não, mantém-se ciente que a morte é inevitável e que não faz muito sentido desejar o contrário do inevitável, né? Então Epicuro defende o oposto do que Tolstói atribui a ele. Ele defende que devemos nos manter conscientes de que a morte é inevitável. Mas, contra Tolstói, ele acha que a morte não é um mal, porque Epicuro é um hedonista, né? Ou seja, ele acha que o bem está relacionado ao prazer e o mal está relacionado à dor. Então, bem e mal só fazem sentido para seres sencientes, quando a gente pode falar em sensações. Bem e mal são sensações. Quem está morto não tem sensações e não faz sentido falar em bem e mal para quem está morto. Só faz sentido falar em bem e mal para quem está vivo. Como a morte é privação de sensações, a morte não faz, quando a pessoa está morta, não faz mais sentido falar em bem e mal, não faz sentido dizer que a morte é um mal e etc. Existe muita coisa já escrita sobre esse argumentozinho do Epicuro, ele apresenta vários argumentozinhos, na verdade, nessa carta aí, a favor de que a morte não é tão ruim. Eu não vou discutir esses argumentos, meu ponto aqui é só mostrar que o Tolstói tem uma caricatura do epicurismo que não é exatamente correta. Mas isso não é tão importante assim, o que importa mais é que o segundo caminho apontado por ele, ignorar o problema e aproveitar os prazeres da vida, é realmente um caminho possível e ele não quis adotar esse caminho. Agora o que a gente vai ver é o terceiro caminho que ele propôs. Força e energia. Suicidar-se ao descobrir o absurdo. Sim, é isso mesmo que você ouviu. O caminho que Tolstói... Essa série de vídeos sobre Tolstói está indo só ladeira abaixo, né? O trem vai só piorando. O caminho que Tolstói chamou de caminho da força e da energia é tirar a própria vida, quando perceber que a vida é um absurdo. Esse não é, tá, o caminho que ele adotou, a gente já vai ver por quê, mas é o caminho que ele considerou o mais digno de todos. Sim, ele está dizendo que a saída mais digna para quem percebe o absurdo da vida é simplesmente tirar a própria vida. Eu vou citar um trecho aqui de uma confissão, e é um trecho muito forte. Então, assim, se alguém for mais sensível, etc., aí já está avisado que é um trecho muito forte, ok? O trecho é o seguinte. O trecho está no capítulo 7. A terceira é a saída da força e da energia. Consiste em, uma vez compreendido que a vida é crueldade e absurdo, aniquilar a vida. Assim agem as raras pessoas fortes e coerentes. Uma vez compreendida toda a estupidez da brincadeira que fizeram conosco e compreendido que o benefício dos que morrem é maior que o benefício dos que vivem e que o melhor de tudo é não existir, assim agem também e dão cabo de uma vez dessa brincadeira toda, por qualquer meio que tiverem à mão. Uma corda no pescoço, a água, uma faca para furar o coração, jogar-se nos trilhos do trem. E as pessoas de nosso círculo que agem assim são em número cada vez maior. E as pessoas agem assim em grande parte, no melhor período da vida, quando as forças do espírito se encontram no auge e a mente humana adotou ainda poucos hábitos degradantes. Bem forte, né, o trecho. Eu não acho que esse caminho seja o mais digno, e na verdade a gente vai ver que o próprio Tolstói não optou por ele, e depois ele dá uma razão positiva a favor de outro caminho, e eu acho que a razão dele é bem interessante. Eu acho que o quarto caminho, o caminho que ele optou, né, o caminho que ele escolheu, é de fato melhor do que esse caminho aí que ele chama de o caminho da força e da energia. Ele estava, quando ele chamou esse caminho de mais digno, ele estava falando de um período da vida dele que ele estava em crise, estava com o juízo um pouco nublado por causa disso. Mas vamos ver o quarto caminho. O quarto caminho é o caminho da fraqueza. Olha bem como ele... Esse é o caminho que ele adotou, olha como ele chama o caminho que ele adotou. O caminho da fraqueza é continuar a viver, a despeito da consciência do absurdo. Vamos aqui fazer como a gente tem feito ao longo de todos esses vídeos sobre Tolstói e citar um trecho aqui que confirma que Tolstói adotou esse caminho. O trecho é o seguinte. A quarta saída é a da fraqueza. Consiste em, uma vez compreendidos o absurdo e a crueldade da vida,
continuar arrastando a vida, sabendo de antemão que ela não pode dar em nada. As pessoas que adotam essa saída sabem que morrer é melhor que viver, mas, como não têm forças para agir de maneira racional, por fim a ilusão, quanto antes, é matar-se. Parecem ficar esperando algo. Essa é a saída da fraqueza, pois, se sei o que é melhor e isso está a meu alcance, por que não me render ao que é melhor? Eu me encontrava nesse. E aqui a gente chega no fundo do poço do Tolstói, né? A gente tem falado sobre a jornada dele, sobre o sentido da vida, e tá só indo para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. O trem vai ficando cada vez pior. E aqui eu acho que é o fundo do poço, eu acho que é o fundo do poço, porque vai começar a dar uma melhoradinha em seguida. Esse é o pior momento do livro, digamos assim, onde Tolstói não apenas chegou à conclusão de que a vida não tem sentido algum e de que isso anula qualquer razão que você tenha para fazer qualquer coisa, mas chegou à conclusão de que ele nem consegue tomar a atitude mais digna com respeito ao problema prático de como enfrentar a vida, e o caminho que ele adota foi chamado por ele de o caminho da fraqueza. Ele tem vergonha do caminho que ele adota. Ou seja, está tudo perdido. Acabou tudo. Não acabou não. Quem lembra lá de 2000, o Vasco perdendo 3-0 para o Palmeiras, virou 4-3. Nem sempre está tudo acabado quando a gente acha que está. E é o que aconteceu com Tolstói. A partir de agora, desse momento, a gente começa a melhorar um pouco as coisas. Mas é só no próximo vídeo que elas vão ficar mais melhor de bom ainda. Pois bem, acontece que esse quarto caminho do Tolstói, que ele chamou a princípio de fraqueza, não é tão tolo assim. E ele parece até uma opção melhor do que o caminho que ele chamou da força e da energia, que é o caminho do suicídio. E o próprio Tolstói indica a razão pela qual esse quarto caminho é aceitável, na verdade ele é um caminho racional. É o seguinte, Tolstói, em algum momento do livro dele, depois eu acho que deixa eu dar uma colada aqui, acho que é no capítulo 7 ou 8, acho que no capítulo 7, ele repara que ele observa, né, que ele não adotou o suicídio porque ele tinha uma vaga consciência de que ele podia estar errado. E ele despertou essa vaga consciência, que é uma curiosidade, pela seguinte razão. Ele observava que as pessoas comuns, os trabalhadores, ele aqui está falando das pessoas comuns, dos trabalhadores, etc., não do público do círculo social dele. Que as pessoas, elas conseguiam levar a vida muito bem. E elas levavam a vida como se elas tivessem encontrado o sentido na vida. Tá. Agora eu já imagino que alguém vai dizer, mas é porque as pessoas são ignorantes. As pessoas nem consideram o problema do sentido da vida, elas nem estão cientes desse problema e etc. Mas aqui Tolstói tem uma objeção interessante. Ele fala, olha, o problema do sentido da vida é muito simples. Você acha mesmo que as pessoas não consideram ele ao longo da vida? Você acha mesmo que as pessoas passam a vida sem pensar em coisas como, será que eu tenho um propósito? Será que isso tudo tem um propósito? Por que eu estou aqui? E sem pensar em coisas como, será que o que eu fizer vai ser aniquilado pela morte, pelo tempo e etc.? Parece que as pessoas de fato pensam isso. A morte é um problema para as pessoas. O propósito da vida é um problema para elas. Então olha que bacana. Elas percebem o problema de sentido da vida, mas elas levam a vida como se a vida tivesse sentido. Como pode isso acontecer? Mas elas estão se entregando aos prazeres. Não, Tolstói está falando aqui de um povo muito sofrido, do povo trabalhador da época dele. É um povo muito sofrido, que a gente está falando aqui de 1800, blá blá blá. Né? Então é um povo muito sofrido. Não um povo, não é o Neymar, não está lá no iate dele, sei lá, tomando champanhe de 10 mil dólares, rapaz. É um povo muito sofrido. Esse não é um povo que está se entregando aos prazeres. Na verdade, justamente o oposto. Um povo que vive de forma muito sofrida e ainda assim vive como se a vida tivesse sentido. E por que observar esse fato foi importante para ele? Porque isso levou ele a pensar no seguinte, e se eu estiver errado? E se eu, o grande Tolstói, que publicou Ana Karenina, que publicou Guerra e Paz, né, foda das galáxias, pica das galáxias, lá, e se eu estiver errado e estiver falhando em ver algo que os trabalhadores conseguem ver sem grande dificuldade?
que as pessoas mais pobres, etc., conseguem ver sem grande dificuldade, algo que o grande Tolstói não conseguia. Ele começou a considerar essa possibilidade. E, de acordo com ele, olhar para o modo como as pessoas levavam a vida dele foi o que levou ele a considerar a possibilidade de que ele estivesse errado. De que os argumentos dele, né, de que a ideia dele, a tese dele, de que o pessimismo está correto, de que a vida não tem um sentido, pudesse estar errado. Isso também é uma lição de humildade, né? Duplamente de humildade, porque primeiro é importante você ter consciência de que você pode estar errado, por mais confiante que você esteja na sua conclusão, ela pode estar errada, né? Você pode estar errado, você pode ter errado no raciocínio, etc. E também, ele nem está considerando essa possibilidade por causa de grandes literários, filósofos, etc. Ele está considerando essa possibilidade porque ele está olhando para as pessoas vivendo a vida delas, e ele acha que ele pode aprender. O próximo passo do Tolstói vai ser, de fato, se inserir, né, entre os trabalhadores e tentar ver o que os trabalhadores veem. Tentar olhar para o mundo e para a vida com os olhos dos trabalhadores. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Agora, eu quero notar o seguinte. Eu acho que Tolstói aqui acertou demais da conta. Para começo de conversa, é evidente que ele pode estar errado. De fato, eu vou defender que ele está errado já no modo como ele formulou a pergunta. Tolstói errou ao formular a pergunta de sentido da vida como ele formulou. Mas isso também é assunto para outro vídeo. Agora, o Tolstói está certo ao assumir que ele pode estar errado. Isso aí, né, é evidente. Eu ainda dou uma razão adicional pela qual ele pode estar errado. Isso é um problema filosófico. Ele está oferecendo razões a favor de um problema filosófico substancial, a favor de uma tese filosófica substancial, que é o pessimismo acerca do sentido da vida. E, evidentemente, qualquer razão que você puder apresentar a favor da tese pessimista, isso não é porque é tese pessimista, não, é porque é uma tese filosófica. Você tem de entender que ela pode estar errada, que você pode estar errado ao apresentar ela. Razões filosóficas, argumentos filosóficos a favor de teses substanciais de filosofia, raramente, mas muito raramente mesmo, quase nunca mesmo, são decisivos. Se quiser ver o porquê, dá uma olhada no meu vídeo, vou tentar lembrar o nome, o que é um problema filosófico. Vou colocar aqui na descrição desse vídeo aqui, dá uma olhada lá que você vai entender por que os problemas filosóficos eles não admitem respostas decisivas. Mas enfim, então uma outra razão pela qual Tolstói poderia estar errado é que ele está lidando com o problema da filosofia, e problemas da filosofia são sempre muito complexos. Eu próprio já fiz vídeos aqui considerando perspectivas pessimistas do Sartre, do Richard Taylor, e defendi que ambos levantam vários problemas e os argumentos apresentados por ambos levantam vários problemas. E o que é comum em filosofia, tá? Isso é comum. Então se você está agora, nesse momento aí, convencido de que a vida não tem sentido, se você está agora pensando, depois de assistir os 3 vídeos sobre Tolstói, agora sim eu vou tirar a minha vida, etc., calma. Não é bem assim, não. Isso não, obviamente, é a mais racional das atitudes. Você pode estar errado. E esse fato não é desprezível, de que você pode estar errado. Por que não? Porque a gente está falando de algo muito importante. Porque a gente está falando do sentido da vida. Isso há poucas coisas. Faz a lista das coisas mais importantes que podem haver. Essa aí vai estar entre elas. Evidentemente, a mera possibilidade de que a tese pessimista, né, esteja errada acerca do sentido da vida, já nos dá uma razão para a gente tentar buscar, tentar não ser apressado na hora de concluir o pessimismo. Tenta buscar, antes de tomar atitudes extremas, tenta olhar um pouco melhor a questão, tenta ver se o pessimismo levanta problemas, e ele certamente levanta. Tenta ver aí se as suas razões a favor do pessimismo são tão conclusivas quanto você pensa. É o que o Tolstói fez. E é o que eu acho que você deveria fazer também, é o que todo filósofo deveria fazer, todo mundo interessado em questões filosóficas. Antes de sair tomando atitudes extremas, pense um pouco melhor nos argumentos que você tem, veja os autores que criticam, tem um monte de autores que criticam o pessimismo aí, que discordam do pessimismo, né? Então pensa um pouco melhor sobre isso. Razões filosóficas, rarissimamente, são conclusivas. E as razões a favor do pessimismo estão muito longe, sobre o sentido da vida, estão muito longe de serem conclusivas. Okay? Enfim, o que importa aqui é o seguinte, o quarto caminho para enfrentar a consciência do absurdo da vida, o caminho que Tolstói chama da fraqueza, não é realmente um caminho de fraqueza. E, na verdade, é até o caminho que eu chamaria da força, porque se ao perceber que a vida não tem sentido, você continua enfrentando a vida
apenas para verificar melhor se ela não tem mesmo a força dos seus argumentos, etc., cara, você está sendo forte, na verdade, você não está sendo fraco, né? Tá parecendo autor de autoajuda. Mas isso é filosofia padrão, não estou querendo... Eu estou me cagando para te motivar a qualquer coisa. Eu estou só argumentando aqui. Meu ponto não é te motivar a nada. É mostrar que o pessimismo está muito longe ou melhor, é mostrar que o caminho do suicídio só porque você chegou à conclusão de que o pessimismo é verdadeiro, acerca do sentido da vida, está muito longe de ser, obviamente, o melhor caminho. Muito, muito, muito longe de ser, obviamente, o melhor caminho. Tá? O caminho que Tolstói chama da fraqueza é, na verdade, um caminho que eu acho muito melhor, que me parece haver muito mais razões, que eu chamaria de o caminho da prudência. Pense melhor, reflita melhor, antes de sair por aí tomando atitudes drásticas, porque é uma coisa muito importante que está em jogo. Eu vou parar de falar disso, já falei demais, né? Até agora a gente fez isso aqui, né? Se botar o gráfico de otimismo, a gente começa lá com a formulação do problema, do sentido da vida, e vai só descendo, 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 descendo. É só ladeira abaixo, né? Tolstói começou perguntando se a vida tem sentido, explicou o que significa a pergunta, depois começou a ter dificuldade para encontrar sentido, um propósito na vida que seja infinito, depois começou a tirar a conclusão pessimista que não havia esse propósito, e aí de que nada tinha valor, e aí entrou em crise profunda, enfim, depois até a solução errada para o problema prático, como enfrentar o problema da consciência da ausência de valor, ele acredita ter tomado. Tudo foi ladeira abaixo. E agora a coisa começou a melhorar um pouquinho, quando a gente viu que o caminho que ele chama da fraqueza, por razões que ele próprio dá, não é um caminho tão ruim assim, e provavelmente é o melhor dos 4 caminhos. É o que eu chamaria de o caminho da prudência. Mas a coisa vai melhorar mais e a gente vai ver no próximo vídeo a teoria positiva de Tolstói, o sentido que ele encontrou para a vida. Eu disse que ele foi se colocar na perspectiva dos trabalhadores e isso deu a ele, né, um achado, ele permitiu ele encontrar um sentido para a vida. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa seu like. Se você é novo no canal, né, se você não conhece aqui, não está inscrito, se inscreve aí, ajuda a gente, faço vídeo sobre tudo quanto é coisa aí em filosofia, curte essa bodega aqui, beleza? Não se esqueça que vem muito mais... não, antes de encerrar, uma coisinha só. Se é novo em filosofia e quer aprender filosofia, dá uma olhada no link que eu vou deixar aqui sobre a resenha que eu fiz do livro Problemas Filosóficos. É um livro excelente para começar a estudar filosofia. A versão PDF dele, inclusive, é gratuita, tá? Quem quiser versão impressa, etc., não tem como ser gratuito, mas tem disponível versão gratuita em PDF, etc. Dá uma olhada aí para quem está começando em filosofia. É um livro, assim, uma das melhores coisas que a gente tem em português voltada para a introdução à filosofia, etc. Eu acho que vale muito a pena. Dá uma olhada aqui, ok? Enfim, lembre-se que vem muito mais filosofia por aí e a gente se vê na próxima semana para falar de Tolstói de novo. E prometo, agora as coisas vão ficar um pouquinho melhores. Um abraço, pessoal.